bem? Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês, podendo ter essa oportunidade de aprender um pouco mais da palavra. Você que veio, você que tirou o tempo, para estar aqui, Deus seja louvado por tua vida e que juntos a gente possa crescer no conhecimento do nosso Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, tá bem? Para começar, com o pé direito, eu peço que você baixe sua cabeça e juntos faremos uma oração, entregando esse momento nas mãos do Senhor, tá bem? Oremos. Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade. Obrigado a Deus por esse momento tão bom que nós estamos aqui, Pai, nos reunindo para estudar a Tua palavra. Como é bom, Senhor, e quão grande é este privilégio, Pai. Nos abençoa, Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria de entender, Pai, a Tua Escritura e que nós possamos ser transformados por ela, Pai. Abençoe esses jovens também, Senhor, que dia após dia a vida deles possa ser transformados por Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, galera. Que bom, Eu quero começar falando que eu estou muito feliz pelo desempenho de vocês nas provas, beleza? Nesse momento, eu quero uma salva de palmas para vocês. Foi muito bom mesmo, Deus seja louvado pela vida de vocês, E eu fiquei muito feliz mesmo porque o professor, receber a resposta de um aluno e ver que está certo, isso é uma alegria no coração do professor. Na quinta-feira passada, quando vocês estavam me enviando as respostas, e grande parte das respostas estavam certas, estavam corretas, a cada resposta correta, meu coração pulsava mais forte, porque é tipo aquele desejo, aquele pensamento que missão cumprida. Graças a Deus, cumprir a missão e eles estão aprendendo mais de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, muito obrigado por você ter estudado. Obrigado pelo seu desempenho. Isso é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague isso, beleza? Eu sei que o nosso curso ele não tem nenhum reconhecimento perante os homens ou nenhum diploma perante os homens, entendeu? O meu desejo é que futuramente, conforme a vontade de Deus, a gente faça um seminário mesmo, entendeu? Tenho esses planos de fazer uma escola mesmo teológica, mas hoje a gente ainda está aqui. Mas eu quero te encorajar a você continuar estudando a Escritura, porque ela é algo que nos liberta, ela é algo que nos tira da prisão e nos faz enxergar o mundo de forma diferente. Tá bem? Então, jovem, esse é o melhor tempo que você está tendo durante o dia. Tirar um tempo para estudar a palavra. Beleza? E antes de a gente iniciar a aula, eu mandei para vocês a correção da prova, e a gente vai fazer juntos a correção da prova. Acho que isso é importante a gente frisar um pouco do que foi falado, para você poder observar o que você acertou e o que você errou e o que você precisa melhorar. Beleza? Então acompanhe comigo aí a sua prova, São 10 questões e a gente vai estar corrigindo cada questão, tá bem? E também, antes de corrigir a prova, eu quero falar que, cara, eu tô com saudade de vocês, você acredita? Sério, mano, tô com saudade de vocês. Eu acho que essa questão de ficar umas 2 semanas sem se reunir quase, isso é negativo. Eu tô com saudade de vocês, apesar de não estar pessoalmente com vocês, mas parece que é algo diferente quando a gente passa uma semana sem reunir, entendeu? Então, love para vocês, todo mundo. Então, amém que a gente está aqui juntos, tá? Vamos lá, galera. Então, a primeira pergunta da prova foi a seguinte: quantas divisões há no livro de Gênesis? Escreva o início e o fim de cada divisão. A resposta certa, e o que eu queria que muitos colocaram na resposta, é que o livro de Gênesis, como a gente viu nas aulas, tem 2 divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é a primeira divisão do livro de Gênesis. E do capítulo 12 ao capítulo 50 é a segunda divisão do livro de Gênesis. Alguns colocaram essa divisão um pouco, como posso falar, sistemática, organizada, naquele aspecto que a gente também estudou,
Por exemplo, o primeiro e o segundo capítulo, a criação. Na verdade, perdão, o primeiro e o segundo capítulo, a criação. O terceiro capítulo, a queda. O quarto ao 11º capítulo, as consequências do pecado. E assim sucessivamente. Eu não considerei essa resposta totalmente errada. Eu considerei meio décimo. Então, se você tirou 9,5, é por causa dessa questão. Muitos tiraram 9,5 por causa dessa questão. Tá bem? Porque não tá errado. A única questão é que, quando se pensa na divisão, né, abrangente do livro de Gênesis, a forma panorâmica, geral de se ver, tem duas divisões. É como se fosse um helicóptero. Imagine um helicóptero, né, e um terreno. Quando o helicóptero virar ali em cima, ele vê uma coisa. E é isso que eu pedi, né, as duas divisões. Quando o helicóptero aproxima da Terra, ele consegue ver mais coisas. E foi isso que muitas pessoas colocaram. Parabéns, vocês aprenderam, tá bem? Porém, não foi o que eu pedi. Mas eu coloquei meio décimo, tá bem? Vamos continuar. Qual o autor de Gênesis? O escritor é Moisés. E como muitos falaram, o autor só tem um, que é Deus. Porém, o escritor foi Moisés. As pessoas que colocaram também como autor sendo Moisés, eu não coloquei errado, tá bem? Beleza? Isso, né, não coloca a questão errada. Né? Achei interessante quem colocou, que o autor é um, que é Deus, e o escritor foi Moisés. Terceira questão, por qual motivo o homem é diferente das demais criações? A gente viu que as demais criações foram criadas pela palavra. Deus falou, e a partir do momento que Deus falou, as coisas começaram a existir. O homem, porém, foi feito do pó da terra, das próprias mãos do Criador. E tem outra questão também, principalmente, ele foi feito à imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Beleza, galera? Então, pergunta número 3 respondida. Até agora, alguém tem alguma dúvida? Vou dar 5 segundos para se pronunciar. Amém, então. Amém. Show de bola. Então vamos continuar. Ao número 2, né, a pergunta número 4. Qual a associação de Gênesis 3:6 com Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11? A gente também viu na segunda aula que Adão e Eva, eles foram tentados, né, na concupiscência, ou vamos tirar essa palavra concupiscência, vamos colocar desejo, né, a mesma coisa, um desejo dos olhos, um desejo da carne e na soberba da vida. Né? Eu acho que isso está em Gênesis 3, versículo 6. E a gente observou também, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que Jesus também foi tentado nesses três aspectos. Então, a gente observou que Adão e Eva caíram, os nossos representantes iniciais, eles caíram em pecado por causa desses três pecados abrangentes que envolvem todos os outros pecados. E enquanto Adão e Eva caíram nesses pecados, Jesus venceu esses três pecados que abrangem todos os pecados. Louvado seja Deus. Amém? Pergunta número 5. O que o pecado de Adão tem a ver com a raça humana? Isso é muito importante a gente entender. Eu acredito que você também entendeu, como muitos responderam. Adão é o nosso representante. E toda atitude que ele toma, ou deixa de tomar, acaba nos afetando. Eu vou falar um exemplo bem prático. Por mais que você não concorde com o Bolsonaro, por mais que você não tenha votado nele, ou por mais que você não concorde com as suas decisões, mas ele é o nosso representante. Ele que representa, ele que governa. E toda atitude levantada por ele acaba nos influenciando de forma direta, certo? É a mesma coisa de Adão. Adão é o nosso representante. E sendo ele o nosso representante, ele pecou. E assim nós nos tornamos pecadores. Então, ele é o nosso representante, nos tornamos pecadores. Beleza? Podemos continuar? 5 segundos aí.
Alguma coisa? Amém. Todo mundo bacana, né? Então, galera, vamos continuar. Pergunta número 6. Ô, Líria, pode falar, Líria. Pode falar. Amigo, nessa que você falou, nessa pergunta sobre o que o pecado de Eva tinha relacionado com Mateus, tal, naquela referência lá. Eu não entendi porque ela foi, no caso de Cristo, né? Aquele verso fala que a pessoa pecou porque por conta da concupiscência da carne, dos olhos soberba da vida. Mas Jesus não tinha isso, né? Então, pois é, por isso que eu não tinha entendido, apesar de que eu respondi, tá? Eu não tinha entendido, porque ele não tinha essas coisas, né? Sim. Então, pois é. Ah, tá Ficou bom. nisso, entendeu? Porque é como se Jesus tivesse sido tentado pela própria concupiscência dele, sendo que ele não tem, né? Os Sim, maus desejos. entendi. Porque quando a gente lê, né, o verso, né, de 1 João, capítulo 4, né, versículo 16, se não me engano, que fala que a raiz de todos os males é o desejo da carne, é o desejo dos olhos, é a soberba da vida, né? E quando a gente olha para Jesus Cristo, ele não tinha pecado, certo? Então, ele não teve essa soberba, esse desejo dos olhos, esse desejo da carne. Porém, o que o verso está falando é que a raiz de todos os males está nesses três aspectos, né? E quando eu pedi para vocês fazerem esse paralelo, é para vocês olharem para Eva, versículo 3:6, né, de Gênesis, e olharem para Jesus. Ele foi tentado a raiz dos males, porém, ele venceu. Foi nessa questão que eu pedi para vocês. Tá bem? Muito obrigado, Líria. Beleza? É isso mesmo, paralelo antagônico. Muito obrigado. Isso mesmo, tá? Alguém mais, pessoal? Tem mais alguma coisa? Tudo tranquilo? De boa? Então vamos continuar, tá bem? Cite e explique uma profecia sobre Cristo que se encontra no capítulo 3 de Gênesis, né? E tem duas profecias nesse capítulo 3 de Gênesis, galera. Tem o versículo 15, né? E tem o versículo 21. Então, eu não cobrei, né, que você falasse das duas profecias. Eu apenas queria que você explicasse, né, uma delas, né? Sobre o aspecto que Deus matou o animal para cobrir, né, e servir de vestes para Adão e Eva, e também outro aspecto da profecia é que o descendente da mulher, né, pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Beleza? Parabéns, você colocou isso aí. Deus seja louvado. Aula número 3, né, pergunta número 7. Qual o tema ou assunto que está no capítulo 4 ao capítulo 11 de Gênesis? Né? O tema que está nessa divisão é as consequências do pecado. A gente viu que o pecado foi crescendo gradativamente na raça humana. Né? Começa de um assassinato de um irmão, depois começa com assassinato de duas pessoas e assim sucessivamente. Beleza? Parabéns. Deus seja louvado por tua vida também. Pergunta número 8. Por que Deus irou-se com os homens ao ver que estavam construindo uma torre, né? Gostei também das respostas, né? A resposta que vocês colocaram e foram certas de fato é que os homens, eles queriam conseguir o poder através daquela torre. Através daquela torre, eles construiriam, né, um prédio muito alto, as nações iriam respeitar eles e eles teriam poder sobre as nações. Além do fato que eles queriam a glória de Deus. Né? As pessoas iriam reverenciá-los e assim eles queriam ser como Deus, ter a glória de Deus. Beleza? Parabéns, você que respondeu dessa forma. E pergunta número 9, né? De acordo com Gênesis 1 a 3, o que Deus fez para restaurar o homem do seu pecado? Explique. Aqui é uma questão, galera, que muitos responderam certo, foi no coração da questão, entendeu? Porém, eu acho que faltou um pouco mais de explicação da minha parte, né, nas aulas sobre o coração da coisa, tá bem? Que eu vou explicar para vocês aqui nesse momento.
do versículo 1 ao 3, Deus chama Abraão para que a partir de Abraão ele fosse gerada uma grande nação e todas as nações seriam abençoadas através de Abraão, na verdade, através de Abraão. Quando a Bíblia fala que todas as nações seriam abençoadas pela descendência de Abraão, aí já tem o sinal que Cristo viria da descendência de Abraão. Porque Cristo é aquele que abençoa a todos. A mensagem do Novo Testamento vai falar que o Evangelho, que é o poder de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16, vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentil, depois do grego. Ou seja, através de Cristo, através de Abraão, Cristo viria. E Cristo abençoaria todas as nações. Eu e você somos brasileiros. E hoje nós somos abençoados pelo povo de Israel. Por quê? Porque Cristo veio de lá. Vocês estão me entendendo? Então, a resposta, o coração da coisa era essa resposta. Que através da descendência da nação que seria formada de Abraão, o Cristo, o Messias, viria e abençoaria todas as nações. Beleza? Para muitos eu coloquei o meio certo. Beleza? Aqueles que falaram que outras nações seriam abençoadas, mas não falaram sobre Cristo, eu coloquei o meio certo. Para outros eu coloquei a resposta completa, o ponto completo. Beleza? Tranquilo? E a pergunta número 10, o que te chamou mais atenção nestas aulas? Então isso aqui é bem pessoal, né? Eu sempre vou fazer uma pergunta dessa maneira, bem pessoal, para você colocar o que você quiser no aspecto, o que você aprendeu, o que te chamou mais atenção. E duas coisas, né? Eu li a prova de todos, né? E duas coisas chamaram bastante atenção, né, em vocês, que eu comparei as respostas e duas coisas chamaram bastante atenção. Primeiramente, o fato que a Bíblia ela é única. A Bíblia tem uma unidade. Apesar de serem 66 livros, mas são 66 livros em um só livro, que todos os livros se completam e todos os livros apontam para Cristo Jesus. Entendeu? Então, isso vocês apontaram, que vocês observaram e que chamaram a atenção de vocês. Outro aspecto que também chamou a atenção de vocês são as profecias sobre Cristo. Cristo, ele veio, né, muito tempo depois, porém, Deus já estava apontando que viria Cristo, que viria o Messias, que viria o Cordeiro de Deus. Então, isso chamou bastante a atenção de vocês. Então, muito bom saber disso. Isso mesmo que eu queria passar. Eu quero passar essas duas coisas para vocês. Se vocês pegaram isso, Deus seja louvado. O nosso intuito nesses estudos é observar que a Bíblia não é somente um livro religioso, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é diferenciada e nela tem a verdade. E tem a unidade também. Tá bem? Então é isso que a gente quer passar nessas aulas. Beleza? Então já que a gente fez a correção da prova, né? A gente também vai estar com aquele link lá, né? No Google lá, as provas, as atividades. Quero informá-los que após essa aula, amanhã, na verdade, as atividades, né, referentes a essa aula já estarão disponíveis lá no Google, beleza? No Google Plataforma, no formulário, tá bem? Então, eu vou fazer a atividade para vocês, bem simples, para vocês poderem ir refrescando a mente para não esquecer das coisas. Beleza? Toda semana vai ter atividade, tá bem? Show! Bacana! Estão empolgados? Quem está empolgado, dá um grito aí! Aê! Só gritei, né? Tá bom, show, tudo empolgado, bacana, que legal. Aí... É isso aí, muito obrigado, João Marcos, pela participação. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, hoje a gente estará conversando um pouco sobre Isaac, o filho da promessa. Muita coisa nós temos a aprender sobre Isaac. E com certeza a gente não vai terminar essa aula hoje. Tem bastante material. Eu acho que sem querer eu preparei material para 2 semanas. Por isso que eu falei no grupo que, né,
ia ser dividido em 2 aulas, beleza? Mas não estou com pressa de terminar, né? Eu não gosto, como vocês estão sabendo, eu não gosto de dar aula apressado, beleza? Então, a gente vai estar estudando aqui, tem bastante coisa, acredito que vocês vão gostar, vão se amarrar e espero que a gente possa ser edificado, tá bem? Eu vou colocar aqui o slide, né? Eu não vou ouvir mais vocês, tá bem? Mas daqui a pouco, né, eu vou dar algumas informações para vocês, tá bem? Daqui a pouco. Algumas informações tem no slide e outras não tem. Eu faço isso de propósito. Tá bem? Porque é importante ter o slide, porém, ele pode nos deixar preguiçoso. Então, peço que vocês façam as suas anotações, peço que vocês estejam escrevendo, tá bem? Para vocês terem as anotações de vocês. Beleza? Então, vou colocar aqui o slide e a gente vai estar acompanhando no slide, tá bem? Vamos lá. Beleza. Tá aqui, pronto. Agora, nesse momento, João Marcos, você pode me confirmar se a tela está inteira no slide? Manda um áudio para mim, por favor. Tá sim. Tá, né? Vocês estão me vendo também? Sim, estamos sim. Ah, tá. Beleza, então. Show de bola. Então, galera, o tema de hoje será Isaac, o filho da promessa, Abraão, e hoje a gente estará conversando um pouco sobre Isaac, o filho da promessa. Quinta-feira, pelo aplicativo Google Meet. Então, se você está aqui, é porque você ouviu essa propaganda. Beleza, galera, vamos lá. Primeiramente, umas informações gerais, né, de Isaac. Isaac é filho de Abraão e seria um filho, as estrelas do céu ou os grãos de areia. Deus até fala para Abraão, se você conseguir contar as estrelas do céu, assim você contará a sua descendência. De fato, né, é um povo abençoado por Deus. Então, Isaac é filho de Abraão e Sara. A segunda informação que você tem que aprender é que o nome Isaac significa riso, ou aquele que ri. E por que significa isso? Tem 2 acontecimentos que a gente precisa compreender. Eu quero que a Alessandra, né, ela leia Mateus capítulo, na verdade, Gênesis capítulo 17, versículo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 17. E eu peço que o João Marcos esteja lendo Gênesis capítulo 18, versículo 10 e ao versículo 12. Tá bem? Alessandra, você já achou o versículo? Gênesis capítulo 17, versículo 17? Já. Pode ler? Pode. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos? Isso mesmo. Vocês viram, galera, que quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho, Abraão riu. A situação, né, o semblante, né, a emoção de Abraão foi que ele riu. Ele sentiu graça daquilo que Deus tinha falado. Por quê? Porque ele já era velho. Porque ele já era uma pessoa que não tinha mais como ter filhos, né? É tipo aquela questão, já sou velho, né, não faço mais nada e eu vou ter filho. Então isso pareceu muito engraçado na mente de Abraão. Agora eu quero que João Marcos leia a referência dele. É 18 do 10 ao 12, né? Isso mesmo. Certo. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres.
Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Isso mesmo, Ana, muito obrigado. Então, vocês perceberam, pessoal, que quando o anjo do Senhor falou para Sara que ela teria um filho, ela falou, mas como eu teria um filho? O meu Senhor já é velho e eu também já sou velha, e depois de velhos nós teremos um filho, e sendo que, além de ser velha, eu também sou estéril, em outras passagens também vai falar que Sara era estéril, isso é contradizente, né? Isso se contradiz. Então, Sara também riu. Né? Em outras palavras, é como Sara estivesse falando, né? Tipo, nem sobe mais, nem, entendeu? Faz mais nada e vamos ter filho. Então, Sara riu. E por esse motivo, o nome Isaac se chamou Isaac, que significa riso ou aquele que ri. E quando a gente observa Gênesis capítulo 21, versículo 6, Sara fala que o motivo pelo qual Isaac iria se chamar Isaac mesmo. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 21, versículo 26. E disse Sara: Deus me deu o motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então Sara falou: Deus me deu o motivo para rir, o meu filho. Então, desta maneira, Isaac significa, né, riso ou aquele que ri. Tá bem? Próxima informação de Isaac: Abraão já tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Sara tinha 90. Então, pessoal, isso é que a gente precisa compreender. Porque quando Deus quer fazer os seus planos, não há a natureza, não há homens, não há circunstâncias que impedem que os planos de Deus se cumpram. Então, a gente deve compreender isso aqui, que os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus na vida de Abraão, na vida de Sara, é que a partir da sua descendência haveria uma grande nação. Por mais que Abraão não fizesse mais nada, por mais que, entendeu, Sara não tivesse mais vontade, por mais que não rolava mais nada no vucu-vucu, mas, cara, quando Deus quer fazer a coisa, Deus faz. A gente precisa compreender isso, que quando Deus quer fazer as coisas, Ele faz. Tá bem? Então vamos continuar com a nossa aula. Segundo ponto que a gente vai abordar é a questão do sacrifício. O interessante é que a Bíblia ela fala sobre o nascimento, né, de Isaac, mas no que diz respeito à infância de Isaac e também à sua juventude, a Bíblia não fala nada. Tá bem? Quando a Bíblia vai falar, já vai falar Isaac adulto. E até uma questão que a gente vai aprender aqui na aula é que a gente pensa que quando Isaac foi para o sacrifício, ele era um bebê, não sabia de nada, e a gente se engana. A gente vai ver agora que Isaac não era um bebê, tá bem? Então vamos lá para o sacrifício. Primeiro, o sacrifício foi para provar a fé de Abraão. Deus o provou, pedindo Isaac em holocausto. Tá bem? Segundo tópico, alguns intérpretes sugerem que Isaac tinha cerca de 25 anos de idade. Por que algumas pessoas pensam isso? Até um historiador, né, Flávio Joséfo, né, que foi um grande historiador, quase contemporâneo ali de Jesus, né? Até os seus livros ainda estão escritos, né? Eu tenho um livro desse Flávio Joséfo, que viu um historiador que não era cristão, mas que escreveu, certo? Há 2000 anos atrás, ele citou que Isaac provavelmente tinha 25 anos, pelos cálculos que ele fez. Mas não querendo chegar a uma data certa, mas com certeza Isaac, ele já era pelo menos um adulto, pelo menos um jovem já adulto. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele carregou, né, o material, ele carregou a lenha, ele carregou o madeiro. A Bíblia fala isso. E a Escritura também fala que ele já tinha compreensão do que era um sacrifício. Você leu com certeza Gênesis 22, que vai nos dizer que ele já tinha compreensão do que era um sacrifício. Tanto é que ele pergunta para Abraão: pai, está aqui os materiais, e onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? Então, a gente sugere que Isaac não era mais um bebê.
beleza? Até porque ele já andou 3 dias, né, com Abraão para ser oferecido. Então, ele não era um bebê, no mínimo era um jovem, tá bem? Próxima informação. Esse episódio demonstrou não apenas a fé de Abraão, mas também a obediência de Isaac. É importante a gente sempre ter em mente que a fé foi de Abraão, e de fato ele é o pai da fé. Mas muitas vezes a gente esquece completamente que Isaac também teve fé. Porque Isaac, já sendo moço, já sendo quase um adulto, ele perguntou para o pai, cadê o sacrifício? O material está aqui, cadê o sacrifício? E Abraão falou, Deus proverá o sacrifício. Apesar de Isaac ter sido amarrado pelo seu pai, mas com certeza ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus iria prover o sacrifício. Aquele jovem, imagina, eu fiquei preparando a aula, meditando, eu fiquei imaginando a situação. Um pai amarrando seu filho e os dois tendo a fé que Deus iria prover o sacrifício, mas o pai amarra, né, Isaac, seu próprio filho, e quando pega a pedra para cortar Isaac, Deus coloca ali o cordeiro. Que situação complicada, que situação. Isaac teve fé que Deus iria prover, né, o animal, o cordeiro. Deus seja louvado. Então é importante a gente também entender a fé de Isaac. Ele também teve fé, né, que Deus iria prover o animal. Amém, galera? Então, continuando, tá bem? Na verdade, agora chegou o coração da aula. Que horas são? Isso mesmo, tem muito tempo ainda, chegou o coração da aula. E aqui, antes de a gente entrar nesse ponto, nesse terceiro ponto, a gente precisa compreender algumas coisas que eu quero falar para vocês, tá bem? É o seguinte, nós estamos vendo e observando que o Velho Testamento, ele é uma sombra das coisas que aconteceram no Novo Testamento. Você vai compreender, por exemplo, as profecias que tem em Gênesis capítulo 3, tanto no versículo 15, no versículo 21. Isso é uma sombra, isso é uma figura daquilo que iria acontecer no futuro. Como a gente está vendo, pessoal, a Bíblia, ela não é um livro simplesmente escrito, né, que deu certo. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo tem coerência na Bíblia. Não tem um ponto, uma vírgula, não tem um tio ou sentiu que não tenha um propósito na Bíblia. Você precisa entender isso. A sua fé precisa estar alicerçada nesse fundamento. E sabendo disso, que a Bíblia tem coerência, que tudo tem coerência, tem muitas coisas no Velho Testamento que são a figura, uma sombra daquilo que aconteceu no Novo Testamento. Beleza? E sabendo disso, os estudiosos, eles chegam à conclusão, muitos, que Abraão é uma figura, uma sombra de Deus Pai. Isso mesmo, uma sombra, uma figura de Deus Pai. E o que é uma figura? A figura é um acontecimento que indica algo futuro, é uma situação que indica algo futuro. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser alguma coisa que aconteceu. No que nós estamos vendo aqui, a figura é Isaac. Isaac é uma figura, é uma sombra de Jesus. E a partir desse ponto, a gente vai ver, estaremos estudando que, de fato, Isaac é uma figura de Jesus. E Abraão é uma figura de Deus Pai. Beleza, pessoal? Eu sei que isso pode parecer meio confuso na sua mente. Eu tenho certeza que depois que a gente estudar e ver as comparações com os versos, com certeza isso vai ficar mais claro na sua mente. Tá bem? Vamos lá? Empolgados? Vamos lá. Para compreender essa figura que Isaac é de Jesus. Primeiramente, Isaac recebeu o nome antes do seu nascimento. Tá bem? Agora, antes, na verdade,
de entrar mesmo nesse ponto aqui, eu vou sair aqui da tela, tá bem? Rapidinho. E eu vou dar um número para cada pessoa, tá bem? Eu quero que você decore o número que eu vou dar para você, tá bem? Decore. Por quê? Porque você vai participar agora. Eu quero ouvir tua voz, eu quero que você mexa morro para ouvir tua voz, tá bem? Eu não ficar só falando, tá bem? Vocês vão participar comigo. Então, eu vou dar um número para cada pessoa. E tem vários versículos que a gente vai estar lendo. Você que não está com Bíblia, eu peço que você pegue a sua Bíblia agora, você vai participar lendo o versículo. Bem, eu vou dar um número para cada pessoa. E vou falar, por exemplo, número 1, leia tal referência. Número 2, leia tal referência. E assim sucessivamente. Tá? Eu peço que você não demore, por favor, não demore para ler. A gente tem muito conteúdo, nossa aula até 10h30 e eu conto com você. Tá bem? Então, vamos começar a numeração. A Alessandra será a número 1. Decore. Alessandro, número 1. Alessandro, masculino, número 2. Ana Carla Carvalho, número 3. Andressa Souza, número 4. Antônia Líria, 5. Daniela Maia, 6. Débora Souza, não, na verdade, Débora Amanda, perdão. Débora Amanda, 7. Débora Amanda, 7. Débora Souza, 8. Fabiano Barbosa, 9. João Lucas, 10. João Marcos, 11. Luciano Moreira, 12. Mariane Caetano, 13. Nath, aqui do Paraná, 14. Naila, 15. Paulo Sampaio, 16. Raul Matos, Larissa, né? 17. Romário Silva, 18. Samuel Dias, 19. Tauane, 20. Wendla, 26. Beleza? Não, na verdade, 21, né? Perdão, 21. Tauane foi 20, senão eu tirei 26. Perdão, galera. O professor também erra. Então, alguma dúvida? Alguém perguntou o capítulo, né? Eu estarei falando a referência na hora. A gente vai fazer a comparação de Isaac com Jesus e para cada comparação há um versículo, né? Quase todos têm versículo. Não são todos têm versículo, mas a maioria tem versículo. Então, eu vou informar número 1, leia tal referência. Número 10, leia tal referência. E assim vocês estarão lendo. Beleza? Tá bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode falar aí, pessoal, por favor. Não. Tudo de boa? Ah, tá. Obrigado, então. Deixa o professor tomar uma água. Mas eu não vou poder ler, não. Meu microfone não está prestando, não. Eu tô te ouvindo agora, não? Tô brincando, Antônio. Tá mais contraído. Então, só porque tu tá com o paletó aí na foto, namorada ali, não significa que tá doida, não. Beleza? Pessoal, na próxima aula, a Larissa também estará compartilhando um pouco conosco, tá bem? Beleza? Na próxima aula, a Larissa estará aí conosco compartilhando também, tá? Então, vamos lá. Beleza? Inclusive, Luciano. Decora seu número, tá bem? Que eu não sei mais seu número. Eu falei só, agora vamos pro slide. Preparados para ver, né, a figura de Isaac e Jesus Cristo? Vamos lá. Nós temos que passar tudo ainda, pai. Perdão, pessoal. Vai. E... Pronto. Vamos lá. Número 1, né, abra sua Bíblia em Gênesis 17, do versículo 19 ao versículo 21. Número 2, Mateus capítulo 1, versículo 21. Tá bem? Show. Primeira comparação. Isaac recebeu o nome antes do seu nascimento. E Jesus também. Número 1, pode ler. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto.
por concerto perpétuo para sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado, no ano seguinte. Isso mesmo. Vocês perceberam que o verso fala que Deus já deu um nome para, né, Isaac, né, antes do seu nascimento. Eu peço que o número 2 leia Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Show de bola, isso mesmo. Então, tanto Isaac quanto Jesus tiveram um nome antes do seu nascimento. A primeira comparação. A segunda comparação é tipo de gestação. Sara era estéril e Maria era virgem. Ou seja, os dois casos foram milagrosos. A gente percebe isso. Não tem referência para isso, não coloquei, porém a gente compreende, né? Pela leitura, que Sara era estéril e Maria era virgem. Ou seja, os dois casos foram de forma milagrosa, tá bem? Terceira comparação, né? A forma que Deus fala com as mães. Né? Deus fala com Sara e diz para ela que ela teria um filho, mas sendo que a sua idade já era de 90 anos. E Deus falou, né, para Sara, alguma coisa difícil para eu fazer? Isso está em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. O número 3, eu peço que leia essa referência. Gênesis 18, 14. E número 4, leia Lucas, capítulo 1, versículo 37. Tá bem? Pegaram? Número 3, você pode ler? Sim. Gênesis 18, 14. 18 a 14, isso mesmo. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Isso mesmo. Número 4, lê a sua referência. Lucas 1, 27. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Não tem... Não está falando de... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Calma aí, pessoal. Acho que essa referência está incompleta. Deixa eu encontrar aqui. Lucas. Não era 1,37, não? É 1,37, isso mesmo. 1,37. Vixe, peraí. Você leu o quê? Porque eu conferi as referências. 27. 37. Ah, tá bom. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Isso mesmo. Vocês, muito obrigado. Vocês observaram que quando Sara recebeu a notícia que ela teria um filho, ela riu. E Deus falou, de antemão, para mim, alguma coisa impossível? E da mesma maneira que Deus falou, né, para Sara, Deus também falou para Maria. E Maria era virgem, ainda não tinha ainda, né, feito um relacionamento sexual com seu marido, era uma espécie de noiva, certo? E Maria falou, ainda sou virgem, não estou casada ainda com meu marido mesmo. E Deus falou, alguma coisa impossível para mim? A gente percebe essa comparação de Isaac e, né, Jesus, né, com suas mães. Quarta comparação, mostrando que Isaac é uma figura de Jesus, está na questão que os dois nasceram na promessa divina. A gente observa que Abraão, né, foi prometido por Deus que Isaac nasceria. Da mesma forma, o Messias, se a gente ler Isaías capítulo 9, capítulo 6, a gente vai compreender que Deus promete também o Messias, e esse Messias veio há 2000 anos atrás.
Então, os dois são filhos da promessa. Tá bem? Quinto, eles eram filhos únicos. Eu quero que o número 5 leia Gênesis 22, 2. E o 6 leia Gênesis, na verdade, 3:16, né? Mas esse versículo a gente sabe decorar. Mas eu peço que o 6 leia Gênesis 3:16. Tá bem? O número 5 pode ler a sua referência? É Gênesis 22:2, né? Isso mesmo. Tá. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Isso mesmo. Vocês perceberam que Deus falou, teu único filho. Aí você vai me questionar, mas Márcio, Abraão teve outros filhos de fato, né? Mas quando Deus se referia ao seu único filho, era o único filho com Sara. Com Sara, ele teve somente um filho, o filho da promessa, que é Isaac. Porém, ele teve outros filhos, mas não foi com Sara, foi com outras mulheres. Tá bem? Então, a gente precisa compreender isso aí. E o número 6, né, pode ler a sua referência? 3:16, né? Isso mesmo. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua Não, glória. é João 3:16. Ah, tá. Eu vou falar, vamos conversar aqui, né? Vamos falar junto? Beleza? Você que está na sua casa aí, com silencioso, fica silencioso, mas vamos tentar falar junto, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Algumas traduções vão falar seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê mas tenha a vida eterna. Beleza? Então, de fato, tanto Isaac quanto Jesus são filhos únicos, são filhos unigênitos. Tá bem? Né? Sexta comparação, ambos eram amados do Pai. Esse versículo que foi lido, Gênesis 22:2, fala que ele era amado do Pai. E eu peço que o número 7 leia João capítulo 19, versículo 17. João, capítulo 19, versículo 17. A gente vai ler, a gente vai compreender que as duas pessoas, tanto Isaac quanto Jesus, eram amados do Pai. Você pode ler sua referência? Sim. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. É isso? João 19:17. Na verdade, perdão. Assim. Não, tá certo. Essa é a próxima referência, perdão. Marcos 1:11. Perdão, Marcos 1:11. Tá. Perdão. 1:11. 1:11, isso mesmo. Aqui minha Bíblia é nova, tem que ser cuidado. Já. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Isso mesmo, muito obrigado. Você é o número 7, né? Sim. Tá bem, vou marcando aqui, não posso confundir. Então vocês observaram, pessoal, que tanto Isaac era amado do Pai, quanto Jesus também era amado do Pai. Né? E a partir de agora, eu não estarei mais passando os slides, justamente para vocês poderem escrever. Porém, a gente continuará mostrando que Isaac é uma figura, é uma sombra de Jesus. Tá bem? Tem mais aqui 6 comparações que a gente vai observar. Tá? Sétima comparação. O sacrifício do Monte Moriá. Eu peço que o número 8 leia Gênesis 22, versículo 2 e versículo
4, tá bem? E o número 9, leia João, capítulo 19, versículo 17, tá? Então, o número 7, você já pode ler. O número 8, na verdade, né, já pode ler. Gênesis 22, 2 e 4, né? É. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Isso mesmo, muito obrigado. Vocês observaram que o local do sacrifício era o Monte Moriá, né? E a gente vai observar também que Jesus foi crucificado em um monte. Pode ler a sua referência, número 9. João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente vai observar que tanto Isaac quanto Jesus foram, né? Isaac não foi morto, mas o local do sacrifício era um monte, né? A oitava comparação, eu peço que o número 10 leia Gênesis 22, 3, né? E o número 11 leia Mateus 21, versículo 1 e versículo 2. Tá? Nessa comparação, a gente vai observar que Isaac foi para o sacrifício com um jumento e 2 servos. E Cristo também foi acompanhado por um jumentinho e 2 servos. Essa comparação é fantástica. Fantástica. Eu peço que o número 10 leia o seu versículo. Gênesis 22, 3, né? Sim. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha, foi para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Isso mesmo, muito obrigado. A gente observou que havia 2 servos e um jumento para, né, carregar o material que foram com Isaac e Abraão. E a próxima referência vai demonstrar outra comparação que Jesus tem com Isaac. Pode ler o número 11. Número 11. Desculpa, eu estava lendo com o áudio desligado. Tudo bem, acontece. Mateus 21, 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Isso mesmo. A gente observou que Jesus, da mesma forma que Isaac, tem 2 discípulos, que a gente pode comparar com 2 servos, que o discípulo não deixa de ser servo, e também tem um jumento que Jesus montará ele e entrará em Jerusalém. Então a gente vai observar aí que tem mais uma comparação, a 8ª comparação, mostrando que Isaac é uma figura, é uma sombra de Jesus, né? Na verdade, perdão, passar o slide, né, para passar. A 9ª comparação é que eu peço que o número 12 leia Gênesis 22, versículo 6, número 12, e o número 13 leia João 19, versículo 17 ao 19. Tá bem? Isso mesmo. O número 12, leia Gênesis 22, 6. E o número 13, leia João 19, 17 e 19. A 9ª comparação é que Isaac carregou o madeiro nas costas. E Jesus também carregou o madeiro nas costas. Eu peço que o número 12 leia a sua referência.
Gênesis 22, 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Isso mesmo, isso mesmo. O número 13 pode ser referência? É João 19, 17 e 19, né? É. Tomando, pois, Jesus, ele carregando a sua própria cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgota. E Pilatos também um título que colocou sobre a cruz nele, que estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Isso mesmo. Então, a gente observa, pessoal, mais uma vez, mais uma figura, mais uma comparação que Isaac carregou a madeira, carregou a linha, e Jesus também carregou o madeiro. É importante a gente entender que a lenha para Isaac era o material, era o instrumento que ele iria ser morto, e não diferente de Jesus. A cruz foi o instrumento que Jesus carregou, e foi a cruz que, foi um instrumento usado para matar Jesus, matar entre aspas, ele entregou a sua vida, mas foi objeto que foi usado ali para castigar Jesus, tá bem? Então, a 10ª comparação, eu peço que o número 14 leia Gênesis 22, versículo 9, e o número 15 leia João, capítulo 20, versículo 25, tá bem? Então, o número 14, antes o número 14 ler seu versículo, a próxima comparação é que Isaac foi amarrado e Jesus foi encravado na cruz. Tá bem? Então, pode ler o número 14, a sua referência. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Isso mesmo. Número 15, pode ser referência? João 20, 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Isso mesmo. Vocês observaram, pessoal, que Isaac ele foi amarrado e Jesus foi encravado na cruz. A gente observa aqui mais uma semelhança dessas duas pessoas, tá? E tem falta mais duas semelhanças, que são cruciais para a gente poder entender o Evangelho e entender a mensagem da cruz. Eu peço que o número 16 agora leia Tiago 2, 21. O número 16, leia Tiago, capítulo 2, versículo 21, para nós. E agora, pessoal, a próxima comparação é que Isaac é oferecido em figura a Deus, e Jesus é oferecido em realidade, certo? Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Isso é uma figura, é uma sombra do que iria acontecer no futuro. Porém, quando Cristo veio sobre a terra, não foi somente uma figura, se tornou realidade. De fato, concretizou aquilo que estava profetizado antes, no Velho Testamento. E agora concretizou. Não foi somente uma figura. O Cordeiro de Deus mesmo veio sobre a terra. Tá bem? Eu peço que o número 16 leia a sua referência. É Tiago 2,21, né? É isso mesmo. Caso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, ofereceu seu filho Isaque no altar. É isso mesmo. Não deu para ouvir direito o áudio, mas o versículo que você leu fala que Isaac foi uma figura daquilo que viria, E é importante a gente entender, e eu peço que todos agora possam acompanhar comigo, Gênesis capítulo 22, versículo 11. Tá bem? Vamos observar junto esse texto aqui,
Gênesis, capítulo 22, versículo 11. Eu acho muito importante a gente abrir a Bíblia, a gente poder ver com os nossos próprios olhos, né, essas passagens, para nós podermos, né, ter essa fé alicerçada. Gênesis 22, versículo 11. Fala dessa forma: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Ponto final. Eu quero fazer aqui, abrir uma aspas, né, para a gente poder entender. Quando a Bíblia se refere com letra maiúscula, anjo, nós acreditamos, né, que se refere a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Perceba que nesse verso, a palavra anjo, né, não começa com letra minúscula. A palavra anjo começa com a letra maiúscula. E observe também um artigo. O artigo indica não um anjo, não qualquer anjo, mas o artigo está indicando que é o anjo do Senhor. Então, quem apareceu aqui para Abraão provendo o cordeiro não foi qualquer anjo, não foi qualquer ser, foi o próprio Deus. Jesus Cristo apareceu aqui para prover o cordeiro. E Jesus proveu o cordeiro para Abraão, sendo que mais tarde, depois de aproximadamente 2000 anos depois, ele mesmo seria o cordeiro de Deus que iria morrer na cruz. Ele mesmo. Deus fala do céu: eis o cordeiro de Deus. Na verdade, João Batista fala sobre Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi dessa maneira. Aqui ele proveu, né, ele providenciou o cordeiro, mas lá na cruz do Calvário, ele mesmo foi o cordeiro. E por causa disso, meu irmão, eu e você somos salvos. Nós não tínhamos capacidade alguma de sermos salvos. Precisou que o Filho de Deus viesse sobre essa terra para morrer por mim, para morrer por ti, para que os nossos pecados fossem pagos. E na cruz, os nossos pecados foram pagos. E algo interessante a gente observar, que tem uma doutrina que se chama imputação. A gente vai estudar um pouco mais sobre imputação. Mas o que você precisa compreender da imputação é que Cristo foi na cruz. E sobre ele nós colocamos os nossos pecados. Por isso que a mensagem do Evangelho diz que Cristo pagou os pecados, que sobre Cristo estavam os nossos pecados. Por quê? Porque os nossos pecados foram sobre ele. Nós colocamos os nossos pecados sobre ele. Ele pegou os nossos pecados. Nós imputamos sobre ele os nossos pecados. Ele pagou. Porque a única forma de pagar pecado é quando há derramamento de sangue. Não tem como ter pagamento de pecado sem ter derramamento de sangue de um inocente. E Cristo Jesus foi inocente. Cristo Jesus não pecou. E sobre ele nós imputamos os nossos pecados sobre ele. Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Ele pagou os nossos pecados. E quando ele ressuscitou, Romanos vai falar que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O que é isso, Madison? Deixa eu te explicar. Nós colocamos nossos pecados sobre ele. E quando ele ressuscitou, Deus olhou para ele e viu que, de fato, a obra dele tinha sido justa. E dessa maneira, ele colocou justiça sobre nós. Dessa maneira, ele atribuiu e imputou justiça sobre nós. O que eu quero falar, meu amado, é que nós colocamos pecado na cruz de Cristo, em Jesus Cristo, e ele colocou e imputou justiça a nós. Louvado seja Deus por isso. Por isso que hoje eu e você somos justificados. Por isso que você, Deus olha para nós e vê que nós somos diferentes.
nós somos justos, porque a justiça de Cristo está sobre nós. Por isso que Romanos vai nos dizer, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Louvado seja Deus. E hoje, eu e você, somos justos perante ao Senhor. Se nós morrermos hoje, nós encontraremos com Deus, pois nós somos justos, porque Cristo Jesus imputou, colocou justiça sobre nós. Louvado seja Deus, se alegre com isso, é a mensagem da salvação, os nossos corações devem pulsar, porque é essa mensagem que nos salvou e essa mensagem que nos alegra. Amém, amém. Dia 10:10, e a próxima comparação que eu quero fazer é a última da noite, falando sobre Isaac, é que ele ressuscitou, né? Isaac, você vai observar que quando o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, proveu o cordeiro, ele levanta dali e não precisa mais, né, ser morto. E Jesus Cristo, ele ressuscitou em realidade, enquanto que Isaac ressuscitou em uma figura, né? Ele foi à morte e depois viveu novamente, não foi preciso mais ele ser morto. Jesus Cristo, de fato, ressuscitou de verdade, é uma realidade. Amém, amém. O Império Romano tentou, de todas as formas, falar que a ressurreição de Cristo foi uma farsa, foi mentirosa. Mas a gente compreende que não foi mentirosa, foi de fato verdade. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, eu e você também iremos ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora, antes de ir para o próximo tópico, a aula também, falta 20 minutos para terminar, eu quero abrir oportunidade para vocês, né, falar um pouco do que vocês estão achando, falar o que você acha da palavra da cruz, do evangelho, compartilhar alguma coisa para nós. Esse momento, né, vou dar 5 minutos aí para a gente conversar um pouco, para ouvir um pouco vocês e vocês também poderem edificar uns aos outros. Bem, quem quer começar? Pessoal, quem quer começar, pode falar. Não fico com vergonha. Foi ótimo, amigo. Muito bem colocado, cada passagem, cada combinação, cada comparação. E a partir disso nós percebemos como a palavra de Deus ela não se contradiz em nenhum momento, né? Ela apenas se completa em total e perfeita coisa, sabe? É muito incrível a gente observar e parar para destrinchar, né, cada passagem e ver como forma realmente um texto assim completo, sem dúvidas. Muito bom. Gostei muito. Parabéns. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus por isso. Alguém mais? Só não fique com vergonha, pessoal. Pode falar. Quero ver vocês. É realmente incrível mesmo, né? Porque esse tipo de coisa é coisa que passa despercebido, mas aí quando a gente se aprofunda, a gente percebe que tudo se encaixa, tudo tem sua referenciazinha, não falta nada. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Alguém mais? Alguém mais? Quero ver vocês, pessoal. Não estamos ouvindo, Larissa? Oi, ouvindo? Já, agora sim. Ah, tá. A gente passa um bom tempo estudando a palavra de Deus, e mesmo assim, quando a gente para para estudar algumas coisas em específico, a gente aprende mais ainda, e eu acho que isso é mais em vão para quão pequeno nós somos diante da palavra de Deus. Porque nós temos a palavra de Deus, e quão infinitamente ela é, e como ela fala a nossa coração tantas e tantas vezes, muitas vezes naquele mesmo capítulo, aquele mesmo versículo. Eu acredito que isso mostra a grandeza de Deus, então é muito bom. A gente sempre está lembrando que nós somos pequenos, a gente
de tão grande que Deus é e tantas coisas ainda que Ele não quer nos ensinar. Amém. Amém, Larissa. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Alguém mais? Alguém, pessoal? Alguém, pessoal, podem falar, não ficam constrangidos. Só mais uma pessoa. Cara, eu achei incrível. E realmente, essa questão de o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, né? Do que vi. Principalmente nessa parte aí, que eu nunca tinha atentado, né? Que foi o anjo do Senhor, no caso Jesus Cristo, que proveu o cordeiro para o sacrifício. Isso mesmo. Isso mesmo. Amém. Amém, pessoal. Amém. Deus seja louvado. Você quer falar mais Deus, Marcos? Eu acho que não, né? Amém. Não. Ah, tá. Tudo bem. E essa mensagem, ela é o Evangelho, pessoal. O Evangelho não somente é aquela mensagem que Cristo morreu na cruz, ressuscitou, mas o Evangelho é tudo isso que a gente está vendo, né? Deus lhe arquitetou todo o plano, e o Velho Testamento é uma sombra daquilo que aconteceu no Novo Testamento. E como foi observado, foi o próprio anjo do Senhor que proveu, né, o cordeiro. E muitas vezes, agora a gente vai finalizar nossa aula daqui a pouco, porque não vou entrar no próximo ponto também, devido ao tempo, mas muitas vezes a gente pensa que a gente não precisa mais escutar o Evangelho. Ah, o Evangelho não preciso mais escutar, já me converti, eu não preciso mais escutar que Cristo morreu na cruz, não preciso mais escutar que o Velho Testamento é preparação para Cristo, e muitas vezes a gente fica equivocado. Porque o Evangelho tem que ser uma mensagem que todas as vezes que ela é pregada, ela deve nos constranger. Tanto para o não crente como o crente, ela deve humilhar a pessoa que está ouvindo. Porque quando a gente compreende que a gente não é nada, que a gente é pecador, que a gente merecia o inferno, quando a gente vê que o Filho de Deus teve que vir sobre essa terra, morrer na cruz, viver uma vida aqui na terra e ressuscitar para que nós tivéssemos a vida eterna, isso faz com que nós, como a Larissa bem falou, assumamos que não somos nada e que Deus é tudo. Então, nós crentes, cristãos, principalmente, devemos escutar o Evangelho todos os dias, porque a gente deve compreender da onde a gente veio e o que nós somos, o que Deus fez por nós e o que a gente tem que fazer. Amém? Então, não pense quando alguém estiver evangelizando, quando for um culto de evangelismo, como tem em muitas igrejas, isso aqui eu já ouvi. Não pense assim. Não pense dessa forma. Isso tem que constranger os nossos corações. E isso deve alegrar os nossos corações. Amém? Amém? E para nós fecharmos o nosso pensamento, eu comentei aqui que já que Abraão, né, é uma figura de Deus Pai, Isaac é uma figura de Deus Filho, e dessa maneira, Rebeca, ela será o quê? Vai ficar essa dúvida aí para a próxima aula. E a gente vai estudar na próxima aula, né, outro capítulo. E fica essa dúvida aí. Se Abraão é uma figura de Deus Pai, se Isaac é uma figura de Deus Filho, qual é a figura que Rebeca e o relacionamento de Isaac e Rebeca vai representar? Beleza? Esse é o tema da nossa aula. Da mesma dinâmica que a gente fez a comparação de Isaac com Cristo, a gente estará fazendo sobre Isaac e Rebeca, comparando
com outra figura do Novo Testamento. Você vai ver que tem tudo a ver. De fato, Rebeca, né, é uma figura de alguma coisa do Novo Testamento. Né? Esse é o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter tirado um tempo para estar aqui conosco. Deus seja louvado. Vai ter atividade, né, para a próxima semana. Eu não vou prometer qual dia. Eu tenho umas coisas para fazer, né? Na de semana eu tenho pregação no sábado, pregação no domingo, mas estarei fazendo para vocês entregarem na próxima quinta-feira atividade sobre essa aula. Beleza? Sobre essa aula lá, né, no aplicativo Google Plataforma, se não me engano, que eu criei. Então era isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus seja louvado por tua vida. A gente está vendo que a Bíblia não é qualquer livro, mas é a palavra de Deus. Cristo Jesus foi profetizado muito antes. Deus seja louvado para te salvar, para me salvar. Amém, amém. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar a nossa aula? Todo mundo na bênção? Glória, amém, amém. Então, eu vou pedir para, deixa eu ver. Glória. Vou pedir aqui, né, para a Débora Amanda orar para nós, finalizando, pode ser? Pode, tá bem. Ore para nós, por favor. Oremos. Querido Deus eterno Pai, graças te dou por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu aqui na terra. Muito obrigado, Jesus, por ser o nosso melhor amigo, por estar conosco em todos os momentos da nossa vida e por estar nos ensinando diariamente a tua palavra, meu Deus, que é extensa. E a cada dia a gente tem que aprender mais e mais. Obrigado pela disposição do Matos, meu Deus, esse teu filho que vem nos ensinando a cada dia mais, passando o que o Senhor quer falar em nossos corações. Abençoe cada jovem também que está aqui, meu Deus, com fome de aprender mais de Ti. E que essa fome venha só aumentar mais e mais. Muito obrigado por essa noite. Que o Senhor venha estar cuidando de cada um e nos dando uma noite abençoada. E é isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Pessoal, alguém pode dar algum print aí? Já tiraram?